E o Jornal da Manhã entrevista agora o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, do União Brasil. A gente vai falar, entre outras coisas, é claro, sobre a famosa e a esperada Ponte de Guaratuba. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo. Obrigado pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan em todo o Paraná. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela Jovem Pan. É um prazer falar com todos vocês. Prefeito, vou começar a falar da Ponte de Guaratuba, né? O governador Ratinho Júnior, mais uma vez, falou da importância da obra. Na posse dele, no discurso de posse dele, ele invocou a obra e falou a frase: a ponte será construída. Prefeito, agora vai? Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. E ela vai no governo Ratinho Júnior. Ele não admitiria passar por todo esse processo para deixar outro governador fazer a inauguração da ponte. Então, eu digo sempre, quando me perguntam sobre o prazo, né? Mas quando fica pronta? Eu digo que o meu prazo é o último dia do governo Ratinho Júnior. Até lá, eu tenho certeza que a ponte sai, sim. Prefeito, agora como é que o senhor tem acompanhado essas manobras jurídicas, né? Recentemente, o Tribunal de Contas tentou aí suspender a licitação, né, para atrasar ainda mais o processo. A prefeitura acompanha institucionalmente essa questão? Como é que é a postura da cidade em relação a isso? Nós acompanhamos muito mais politicamente, porque eu, enquanto representante da população aqui de Guaratuba, faço questão de estar bem atualizado de como as coisas estão acontecendo, do que institucionalmente. Institucionalmente, até eu lamento, às vezes, não ser chamado, não ser mais envolvido no processo. Agora, fizemos audiências públicas aqui para tratar do processo de licenciamento ambiental, participamos de alguma forma ali da elaboração do estudo de viabilidade técnica e econômica, temos algum tipo de conversa com o Ministério Público. Mas confesso que, por ser uma ponte que vai ser construída integralmente dentro do território guaratubano, eu gostaria de participar mais, né? Agora, isso a gente compensa no nosso trabalho, né? No nosso empenho em saber exatamente o que está acontecendo, de modo que eu acho que não há prejuízo em relação a isso. Prefeito, bom dia. Eu queria aproveitar, né, a gente entende que a ponte é a grande solução para esse problema da travessia, né? Mas nesse momento a gente tem que enfrentar a questão das balsas e tudo mais, e o senhor em mais de um momento fez inclusive denúncias sobre a pouca eficiência, né, da utilização desse meio de transporte para deslocar as pessoas. O senhor entende que a gente tem conseguido aperfeiçoar? O que faltaria para que a gente tivesse um pouco mais de segurança e tranquilidade nesse tipo de serviço? Porque os paranaenses sofreram muito, né? Horas e horas nas filas, problemas inclusive de segurança, algumas balsas tiveram problemas. Eu sei que não é responsabilidade do município, mas o senhor tem tido uma ação bastante vigilante nesse sentido. O que a gente pode esperar para esse litoral tão importante para os paranaenses? Veja, você tem razão quando diz que não é responsabilidade legal, institucional do município, mas como isso é algo que afeta a nossa gente, a gente precisa sim estar envolvido e tomar as atitudes que estão ao nosso alcance. Eu acho que o primeiro ponto que precisa ser registrado é que a travessia ela é economicamente inviável. E esse é um mito que a gente precisa desfazer, porque até mesmo a gente vê nas falas do governador, muitas vezes, dando a entender que seria um super negócio operar essa travessia, quando na verdade não é, e está provado que não é. Vamos lá, antes a gente tinha a concessão para uma empresa chamada F. Andrés, que estava aqui operando em Guaratuba há mais de 30 anos, né? Essa empresa, enquanto ela operou, ela se virou e fez aquilo que estava ao alcance dela, mas passou anos reclamando para o governo do estado o reajuste da tarifa e alertando o DER de que com a arrecadação que eles tinham, eles não poderiam manter
os seus equipamentos devidamente atualizados, modernizados, em operação, né? E o governo, sabendo que não podia aumentar o valor da tarifa, não repassou essas receitas ou uma outra fonte de receita para a EFE, que acabou sucateando aquela estrutura. Aí fizeram uma licitação para uma empresa totalmente despreparada, sem qualificação, que comprou essa ideia de que a travessia seria um grande negócio, que eles iriam ficar muito ricos fazendo essa travessia. Entrou na operação, viu que não tinha receita, não tinha caixa, inclusive, para fazer o investimento que era necessário, e nós vivemos o pior período desse serviço na nossa história, com coisas até que seriam risíveis se não fossem trágicas, como balsas se perdendo na Bahia, à deriva, sendo rebocadas, uma batendo na outra, uma verdadeira vergonha, né? Cobramos, o governo do estado entendeu que não dava mais para ficar com aquela empresa, rompeu o contrato e aí conseguiu, também por iniciativa do próprio governo, fazer essa contratação emergencial da empresa internacional marítima, que só aceitou o desafio porque o governo se comprometeu em fazer os investimentos, porque com o dinheiro, repito, o dinheiro arrecadado com a tarifa, não conseguiriam fazer investimentos milionários que estão e foram muito bem aplicados para que a operação funcionasse aqui na operação no verão, na temporada de verão. Então, hoje nós temos, graças a recursos públicos investidos pelo governo do estado, os 4 flutuantes modernizados, funcionando, as balsas e os ferryboats, todos eles também modernizados, oferecendo segurança e eficiência na operação, e aí ela está funcionando plenamente, sem nenhum tipo de transtorno. Aí, o que acontece? Vêm os deslizamentos de terra nas 2 estradas que dão acesso a Guaratuba, os caminhões e o pessoal que vinha lá de Santa Catarina viu a possibilidade de fazer um desvio aqui por dentro de Guaratuba, e aí, do dia para a noite, nós recebemos mais de 1.000 caminhões aqui na nossa cidade, o que causou um super transtorno e, novamente, daí aquela sobrecarga, fila e tudo mais. Mas aquilo foi muito pontual. Tanto que daí, no segundo momento, quando houve o fechamento da estrada, eu proibi a entrada de caminhão aqui e, em poucas horas, os veículos que desviaram para cá conseguiram passar para o outro lado e seguir viagem. Então, acredito que esse problema a gente não vai enfrentar mais. Agora, é evidente que a sobrecarga ela é cada vez maior, porque Guaratuba tem investido muito no turismo, a gente tem, inclusive a própria população de Guaratuba subiu bastante nos últimos anos, de modo que as condições ali da travessia, o número de balsas, a própria questão do acesso, não comportam mais esse tipo de operação, o que deixa a ponte como a única solução para a integração do município ao litoral e ao próprio estado do Paraná. Prefeito de Guaratuba, Roberto Justus. Prefeito, rapidamente para terminar, infelizmente nosso tempo é curtinho, queria que o senhor fizesse um balanço, não sei se já tem números, acho que até ainda não, está muito recente, mas a sua impressão, pelo menos, de como foi a virada do ano aí no litoral do estado, mais especificamente Guaratuba, mesmo com todos os problemas de acesso, né, que o senhor já relatou aqui. Olha, foi bem interessante. Nós ainda vivemos aquele rescaldo da pandemia, então a gente imaginava que haveria uma mudança aí no movimento. Mas com essa situação de estrada, fechamento de estrada e tudo mais, nós percebemos que o público mudou e o público qualificou. Nós temos muitas famílias curtindo ainda esse período de final de ano, né, de Réveillon, as festas de Réveillon. Então, nós temos hoje uma cidade limpa, organizada, não estamos enfrentando problemas muito comuns lá em Santa Catarina, de perturbação de sossego, barulho, confusão à noite, as coisas estão bem tranquilas. Acertamos muito
com o investimento que fizemos na roda gigante, em opções de lazer mais voltadas à família, às crianças, de modo que as pessoas têm dito assim: prefeito, a cidade está cheia, está movimentada, mas o povo está tranquilo, as coisas estão caminhando bem, está gostoso de passar esse período aqui em Guaratuba. Então, realmente é um momento muito especial, comércio feliz, os hotéis e pousadas lotados, então não houve, mudou, né? Então tinha muita reserva para o Réveillon. Quando houve todo aquele problema, cancelaram as reservas, mas elas foram retomadas, pousadas e hotéis todos movimentados, cheio, restaurantes movimentados, comércio vendendo, tudo dentro de uma segurança, de uma tranquilidade que também é importante para a gente. O povo compara muito Guaratuba, o litoral do Paraná, com Santa Catarina, mas eu digo sempre que a nossa intenção não é ser uma Las Vegas, com aquela confusão toda, bebedeira, briga, movimento 24 horas, sem uma opção de descanso, de lazer. A gente quer ser, sim, uma cidade movimentada, com atrações para todas as idades, para a família, e foi exatamente isso que se consolidou aqui nessa virada de 2022 para 2023. Estou muito feliz. Prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, quero agradecer pela entrevista e pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan em todo o Paraná. Eu agradeço, fico à disposição e fica aqui o convite, né, para que todos venham curtir as nossas atrações, a nossa natureza, a gastronomia, as praias e a hospitalidade do povo guaratubano. Um abraço a todos, tenham um bom dia. Obrigado, prefeito, até a próxima.